Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. Romanos capítulo 1, apenas um versículo, é o versículo de número 17. Nós vamos pegar o 16 e 17 para ficar mais completo. E diz para nós: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Pode abrir aí para o nosso slide, fazendo um favor. Quando nós falamos sobre a reforma protestante, nós falamos de um grande evento que marcou a história, marcou a humanidade. Nós estamos falando de um evento que, se nós estamos reunidos hoje como igreja, nós estamos reunidos porque aconteceu a reforma protestante e Martinho Lutero, então, lendo a carta de Paulo aos Romanos, quando ainda então era um monge agostiniano, ele lendo a carta de Paulo aos Romanos, esse texto que eu acabei de ler com vocês, ele faz a leitura ou está lendo a palavra e ele é impactado pelo Espírito Santo de Deus. E ao ser impactado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a entender como que estava procedendo a Igreja Católica Romana no seu período. Ele começa a entender os acontecimentos, ele começa a ver as dificuldades que a igreja estava passando, ele começa a ver a realidade da sociedade, o que o povo estava passando. O povo não tinha a Bíblia em suas mãos. A palavra ou a Bíblia estava exclusivamente na mão da igreja. E Lutero começa a olhar para isso e ele entende, ele entende o que está acontecendo. E a Igreja Católica da época, ela tinha um comércio dos cargos eclesiásticos, ela tinha venda de indulgências e de relíquias sagradas. Então o que era? Basicamente era o comércio da igreja. E Martinho Lutero olha para toda essa realidade e ele começa a dizer: não, as Escrituras, a Bíblia, ela não diz isso. Para você ter uma ideia das relíquias que a época que Martinho Lutero viveu, eles vendiam para o povo pedaços de madeira, dizendo que aqueles pedaços de madeira eram os pedaços da cruz de Jesus Cristo, e quem adquirisse os pedaços daquela madeira estaria salvo. Eles vendiam também, para você ter uma ideia, um frascozinho com leite, e eles diziam que aquele leite que estava no frasco era o leite dos seios da Virgem Maria. Era a situação que estava vivendo a igreja da época. E também tinha a prática da venda de indulgências, que nós vamos falar daqui a pouco. Então a igreja católica da época, ela tinha
questionamentos é quanto à autoridade papal. O Papa, até hoje, para a Igreja Romana, o Papa é a voz de Deus. A voz, ou o que o Papa diz, está acima da palavra de Deus. Ela tinha todo o poder. Ela era um instrumento financeiro. E outra coisa, as pessoas que disputavam cargos eclesiásticos, o Papa vendia. Se o indivíduo quisesse ser um arcebispo, ele poderia comprar o cargo. Ele poderia comprar o cargo. Quero abrir parênteses aqui, no começo eu não falei. Eu vim com o Paulo Afonso e a irmã Oswaldina, estão comigo a minha esposa Aline, discípula amada ali, gente boa, Davizinho, estão conosco essa manhã. Eu deixei de falar, passou de lá, mas voltando ao nosso tema, então era uma moeda de troca, e nesse tempo era a coisa mais fácil. Quem tinha, comprava o seu título. Quem quisesse ser um cardeal, que é um dos títulos da Igreja Católica, ele comprava isso na mão do Papa. Então era uma disputa muito grande. O Papa Leão X, não sei se você já viu aonde o Papa faz os seus discursos, na então chamada Basílica de São Pedro. Essa basílica foi construída, foi reformada, construída, ampliada, toda, basicamente pela compra e venda das indulgências. Isso era uma prática da Igreja Católica. As indulgências, o que eram? As indulgências eram documentos que, quando comprados, concediam perdão pelos pecados, tanto para os vivos quanto para os parentes já mortos. Então era uma das práticas da igreja daquela época. Eles vendiam um documento, e quem comprava o documento estava comprando a própria salvação pessoal. Mas não só isso, eu tenho um parente morto, que morreu. Segundo a doutrina da Igreja Católica, esse parente foi para o purgatório. Naquela época, então, para que esse indivíduo pudesse sair do purgatório, se um parente dele comprasse esse documento, a frase, o ditado popular era esse: assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Ou seja, a salvação era comprada. Era privilégio para poucos, e arrecadava-se uma grande quantidade de dinheiro, e essa quantidade de dinheiro, ela foi a base para construir, ou para ampliar, reformar a então Basílica de São Pedro, onde o Papa discursa, faz suas missas até hoje. Esse é um pouco da história, que nós vamos ver que a Reforma Protestante, ela foi um fenômeno variado, ela foi um fenômeno político, ela foi um fenômeno social, ela foi um fenômeno intelectual, e ela também foi um fenômeno religioso, porque tinham vários reis, tinham vários príncipes que não queriam mais estar sob o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana. E uma vez que eles não queriam estar sob o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana, porque eles tinham que pagar tributo ao Papa, então eles vão abraçar agora aquilo que nós chamamos até hoje dos reformadores. Quando o Papa Leão X excomunga
Lutero manda Lutero embora da igreja e começa a perseguir Lutero, nós vamos ver que um outro príncipe acolhe Lutero. Outro rei que vai abraçar o protestantismo vai acolher Lutero. Então ela é um movimento que envolveu política, ela envolveu toda a sociedade, porque Martinho Lutero, ele vai traduzir a Bíblia do latim para a língua alemã e vai colocar a Bíblia agora na mão, de certa forma, do povo. É através da reforma protestante que começa a se dar início ao que nós temos hoje, faculdades. Isso tem início com a reforma protestante, essa expansão do ensino. E continuamos. Lutero é impactado, então ele está lendo o texto de Romanos capítulo 1, verso 17, onde o justo viverá pela fé, e ele está sendo atormentado no sentido impactado, lendo as escrituras e vendo os erros da igreja da época. Lutero fica atormentado, Lutero começa a ficar preocupado, incomodado com tudo que está acontecendo, e segundo alguns estudiosos, ele não queria sair da igreja católica. O que Lutero queria era reformar a igreja. É aonde ele traz então as suas 95 teses. Ele vai entender, olha, a salvação não é comprada, não se compra a salvação. Salvação é um dom de Deus. A igreja não tem o poder de vender a salvação. A igreja não tem o poder de tirar ninguém do inferno. Então ele começa a concluir isso nas leituras da palavra e, consequentemente, ele começa a ficar incomodado. A palavra de Deus tem esse fim, tem esse propósito de trazer para nós esse incômodo no nosso coração. E o que acontece então? No dia 31 de outubro de 1517, véspera do dia de Todos os Santos, Lutero afixou 95 teses à porta da igreja do castelo, na cidade alemã de Wittenberg, combatendo principalmente a venda de indulgências praticada pela igreja. As 95 teses que criticavam a conduta da igreja. Então, como não existia jornal na época, jornal para ser lido, tudo que era de grande importância, todo assunto que deveria ser debatido, que os reis debatiam, que o Papa debatia, que o padre debatia, esse assunto era escrito e afixado na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Então Lutero, ao pegar suas 95 teses, que é um protesto contra os erros da igreja da época, ele vai aonde o povo está, aonde era normal ocorrer as notícias, onde era normal acontecer os debates. E ele vai e afixa então as 95 teses, mostrando quais eram os erros da igreja da época. Então é nessa data que então vai deflagrar a reforma protestante. Só que nós precisamos entender, como aqui no resumo, nós precisamos entender que tiveram várias outras pessoas. Teve um outro monge chamado John Huss, que veio antes de Lutero, que começa também esse trabalho de luta contra os erros da igreja. Mas Lutero se torna famoso historicamente, porque com ele acontece essa questão de ir, de questionar, de colocar isso à porta da igreja, e colocar essas ideias nos ouvidos e na boca do povo. Então os textos de Lutero,
denunciavam a deturpação do Evangelho, a venda de indulgências e a corrupção, o enriquecimento ilícito e a falta de celibato clerical. Ou seja, em uma das viagens que Lutero faz para Roma, ele vê como que era a prostituição dos padres da época. E ele fica escandalizado, porque é norma da Igreja Católica que então o seu sacerdote ou padre seja celibatário. Para quê? Para o enriquecimento da igreja. O celibato da Igreja Católica, o padre não poder casar, tinha essa finalidade. Normalmente o indivíduo era riquíssimo na época, estava extremamente insatisfeito com a vida, resolvia ser um monge católico e, resolvendo ser um monge católico, ele doava toda a sua riqueza para a igreja. Sendo ele celibatário, então não tendo esposa, não gerando filhos, a herança ficava toda para a igreja. Então o celibato era uma forma de que gente que estava decepcionada consigo mesmo, aquilo que se chama hoje de depressão, e queria abrir mão de sua riqueza, dava esse dinheiro para a igreja, e a igreja não vai casar para viver a vida celibatária, porque se ele casa sendo rico, ele vai deixar herança. Esse é o lado que a história não conta. Não tem medo. Por que eu estou falando isso? Porque eu estudei para padre aqui em Caratinga. É o lado que a história não conta. Então, quando nós olhamos para todo esse aspecto que nós estamos vendo, a reforma traz uma situação extremamente libertadora. Além das denúncias, Lutero chamava os cristãos ao arrependimento e à fé. Então, nas pregações, Lutero começa a pregar e começa a chamar o povo, assim como João Batista: arrependei-vos. Ele volta os olhos para a palavra de Deus, ele volta os olhos para aquilo que é de grande importância. E Lutero não aceitou se dobrar diante das ideias da igreja, e ele é excomungado da igreja pelo Papa Leão X, que teve apoio de Carlos V, imperador alemão. Então o imperador Carlos V e o Papa Leão X falou: Lutero, você está excomungado, você não serve para estar aqui mais, você é uma peste no meio do povo. E tem o apoio do imperador da época. No entanto, o príncipe Frederico da Saxônia protegeu Lutero. Esse camarada era adúltero, tinha abandonado a esposa dele, e ele queria casar de novo. Quem deu a briga para Lutero? Esse cara aí. E a gente precisa dizer isso. A reforma tem todo esse intento também político, tem jogadinha por trás também. A gente não fala, a gente só apresenta o lado bom do negócio. Não, tem um lado ruim do negócio. O que facilitou a reforma protestante? A imprensa, ou a prensa de Gutenberg, o outro alemão. Só coloquei o sobrenome dele aqui, porque o outro não ia saber pronunciar, então eu coloquei só aqui o sobrenome dele. A imprensa de Gutenberg foi criada aí, porque Gutenberg desenvolve a imprensa, isso não sai da cabeça dele não, ele copia algo que os chineses já tinham desenvolvido. Então ele monta nos chineses, e ele desenvolve a prensa ou a imprensa em 1439 a 1440, e as primeiras coisas que Gutenberg imprime são cópias da Bíblia. Só que esse material, a imprensa, ela tem a sua maior utilização com a reforma protestante, o que facilitou publicar a Bíblia que Martinho Lutero traduziu do latim para o alemão, e o que facilitou Martinho Lutero
foi algo que foi criado muito antes, em 1440, a imprensa. E isso, quando nós olhamos, Deus utilizando de todos esses meios para o resgate da igreja, porque nesse período de Martinho Lutero, nós temos na história chamado período da Idade das Trevas. Por quê? Porque o povo não tem a Bíblia em suas mãos. Martinho Lutero vem como graça, com poder e com misericórdia de Deus, tirar o povo dessa questão. Então os panfletos luteranos começaram a ser veiculados em 1517, passaram a ser rodados nas máquinas de imprensa. Lutero também inovou, traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Naquela época, o acesso à Bíblia era muito restrito. Com Lutero, o livro foi impresso nos modelos da imprensa de Gutenberg e estava disponível para mais pessoas. Deus tem feito hoje, a Bíbliazinha, deixa eu ver sua Bíblia, minha irmã, está aí embaixo. Aí, levanta ela. Olha só, uma Bíblia como essa, sem a capa dura, só a impressão dela. A Sociedade Bíblica do Brasil hoje, em 1 segundo, imprime uma Bíblia dessa. 1 segundinho. A cada 1 segundo, uma Bíblia como essa é impressa no Brasil. Deus tem agido no meio do povo, Deus tem mostrado a sua graça, mas Deus também não esconde os erros dos homens no meio da história. A reforma restituiu a igreja, as crenças chaves, a reforma traz o povo de volta para as Escrituras. E a reforma traz 5 pilares básicos. Como eu disse, Lutero traduz a Bíblia do latim para o alemão. Então ele pega basicamente sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Escritura e sola Deo glória. Cada um desses pontos está falando somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a Deus damos glória. Quando Martinho Lutero vai elaborar essa ideia de somente a graça, ele está indo contra um dos pontos da Igreja Católica, de que a salvação naquela época era comprada. O que Martinho Lutero vai fazer então, quando ele diz só a graça? Ele vai recobrar Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, que vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ele vai resgatar a palavra de Deus e vai dizer: a salvação é somente pela graça de Deus. O homem não pode ser salvo por suas próprias mãos. O homem não pode ser salvo por aquilo que ele acha. A Bíblia ensina que o homem é totalmente incapaz para fazer qualquer coisa para a sua salvação. Então dizer só a graça de Deus vai mostrar para mim e para você: o homem está espiritualmente morto. O homem está morto por causa do pecado de Adão. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Martinho Lutero vai dizer isso para mim e para você, e vai dizer para nós nos nossos dias: salvação não é comprada. O homem não eu levantei a mão, eu recebi a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. A salvação é 50% minha, 50% de Jesus. A salvação é totalmente uma obra do Espírito Santo, exclusivamente uma obra de Jesus Cristo. Eu e você, ao levantarmos a nossa mão, toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, do qual não há acepção de pessoas. Quem levantou a minha e a sua mão, quem tocou no meu e no seu coração, quem mudou a condição da nossa vida, foi Deus em Cristo Jesus, no poder e obra do Espírito Santo. Quando a igreja volta os seus olhos para entender que a graça é a graça que faz eu e você, no meio de toda a história, permanecer com os olhos fitos em Jesus Cristo. É a graça que vai fazer com que eu e você venhamos compreender que nada além do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é suficiente para salvar a minha e
O homem não tem uma fé pessoal. O homem tem crenças que é totalmente diferente. Só você olhar as crenças de Pedro, quando Pedro caminha sobre as águas, ele olha e vê Jesus caminhando sobre o mar, e de dentro do barco a crença dele é um fantasma. A crença é formada pelo contexto social. Tem-se a crença no folclore do Saci Pererê, mula sem cabeça. Junto com a reforma ou contra a reforma vem o dia das bruxas, crença limitante que vem. Pedro, quando olha, ele diz: é um fantasma, porque culturalmente, naquela época, o povo, a sociedade ao redor do mar da Galileia, cria que a partir daquilo que nós chamamos meia-noite, vinha um fantasma andando por sobre as águas para tragar os marinheiros e suas embarcações para dentro do mar. Isso era uma crença da época. A fé, ela coloca os meus olhos em uma pessoa, pela graça, em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ela tira eu e você daquilo que nos serve e coloca o nosso coração exclusivamente em Deus, na pessoa e obra de Jesus Cristo. A fé nos coloca para além desse tempo. A fé nos coloca a nos moldarmos, não no padrão deste tempo, mas a fé, a graça, nos coloca a ser moldados, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Ele vai convocar: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e experimenteis qual seja a boa, perfeita e gloriosa vontade de Deus. A palavra de Deus nos chama a atenção para isso, e nós só vamos para Deus. Martim Lutero traz isso como um dos lemas da reforma. Ele traz isso para recordar que eu e você só temos a capacidade de voltarmos para Deus, porque Adão nos tirou dessa capacidade. O pecado, todos nascemos em pecado, e a graça é o estender da mão do Senhor Jesus Cristo, falando: vem pecador, vem que eu vou te lavar, meu sangue te purifica. Não é o batismo, é o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo. Não é o descer as águas que me liberta, é o sangue de Cristo. Como diz o apóstolo Pedro, que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Isso é graça. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios, que nós somos adotados por Deus, porque o Filho unigênito é Jesus Cristo, e ao morrer na cruz do Calvário, Deus nos adotou pela graça. Somente pela graça o homem pode ser salvo. Somente pela fé. Esse foi um outro tema da reforma. Somente a fé, ou a exclusividade da fé como meio de justificação. A graça exclui. Contrário daquilo que Adão nos legou, morte eterna, Jesus Cristo nos concede fé e nos dá então vida eterna. Esse foi um dos lemas da reforma protestante, mostrando que a fé não era para estar nas relíquias que a Igreja Católica vendia, nem nas indulgências que a mesma vendia, nem nas lascas da cruz de Cristo. E outra coisa que eles vendiam eram pedaços de espinhos, e diziam que estes espinhos eram os espinhos da coroa de Jesus Cristo. E Martim Lutero está dizendo: nossa salvação é pela fé, não é por coisas que se veem, não é por coisas que são transitórias, é pela fé num Deus soberano, misericordioso, no Deus justo, do Deus que liberta, do Deus que enviou seu Filho para nos dar a salvação. Isso é fé. Quem gerou fé no meu coração e no seu coração foi o Espírito Santo de Deus. A fé vem pelo ouvir, e
e ouvir a palavra de Deus. E resgatar isso nos nossos dias. Nós não estamos distantes, irmão, dessa situação que Martinho Lutero viveu. Nós não estamos distantes nos nossos tempos. Existem venda de inúmeras coisas em das mais diversas igrejas denominadas evangélicas, retirando a visão do crente da palavra de Deus, retirando o coração do ser humano da palavra de Deus e colocando o coração do ser humano nos homens, colocando o coração dos homens em um pedaço de papel, em um título, mas o meu e o seu coração, a minha e a sua vida, a minha e a sua motivação, ela precisa estar movida pela fé, que é um dom de Deus. E não é por obras. Salvação não é por obras, não é por aquilo que eu faço. O apóstolo Paulo, no último versículo, vai dizer, no capítulo 2, verso 8, 9 e 10, vai dizer que as boas obras nós fomos, a partir do momento que nós tivemos um encontro com Cristo, recebemos a fé salvadora, somos chamados agora para fazer boas obras. A motivação das boas obras não é trazer orgulho para mim, não é trazer alegria para o meu coração. A motivação das boas obras é glorificar ao Pai que está nos céus, na pessoa do Filho e na obra do Espírito Santo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É essa reclamação que nós precisamos ter. O outro tema da reforma protestante foi somente por Cristo. Somente Cristo, ou a suficiência e exclusividade de Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Atos 4,12: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse ponto de vista da reforma protestante vem condenar o Papa, porque para a Igreja Católica da época e para a Igreja Católica contemporânea, a voz do Papa é a voz de Deus. Uma outra questão daquela época também, a confissão de pecados para um sacerdote. Quando Martinho Lutero afirma a soberania de Jesus Cristo, ele está dizendo: o Papa não é a voz de Deus na terra. A voz de Deus na terra é manifesta por Jesus Cristo na sua palavra. A outra coisa que Martinho Lutero condena com só Cristo era a tradição da igreja. Então, para a Igreja Católica tem duas coisas importantes. A voz do Papa é acima da Bíblia. A tradição da igreja está acima da Bíblia. E a Bíblia é apenas um artefato para amparo, porque conta a história da igreja. Martinho Lutero vai dizer: não, somente a Jesus Cristo nós precisamos confessar os nossos pecados a Jesus Cristo. Nós precisamos abrir o nosso coração para Ele. Ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe quando nós nos assentamos e quando nós nos levantamos. Ele esquadrinha o nosso andar. Antes mesmo que a palavra chegasse à nossa boca, Ele conhece toda. Ele mesmo afirma para mim e para você que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Quem morreu na cruz do Calvário foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem ressuscitou dentre os mortos foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem voltará para buscar a igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem enviou o Espírito Santo para nos guardar, nos separar, foi o Senhor Jesus Cristo. Portanto, somente a Cristo nós somos chamados para glorificar. A Ele somos chamados para orar. Martinho Lutero resgata que entre Deus e os homens tem um elo de ligação, e esse elo de ligação é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que a minha e a sua oração é feita a Deus em nome de Jesus Cristo, porque os méritos são dele. Quem morreu na cruz foi Ele, quem ressuscitou foi Ele, quem derramou o sangue foi Ele, e quem ressuscitou dentre os mortos é Ele. Quem vai buscar a igreja é Ele. Ele é o noivo, a igreja é a noiva. Só a Cristo nós damos glória. Somente a Jesus Cristo. Glória a Deus.
é Jesus Cristo, quando a centralidade do culto é Cristo, toda honra, toda glória, todo louvor a Ele, a manifestação do Cristo Todo-Poderoso no nosso meio. Quando nós chegamos no livro de Apocalipse, o nosso Senhor Jesus se revelando ao apóstolo João, ele traz uma mensagem maravilhosa para as 7 igrejas. Ele vai dizer: estou no meio de vocês, eu passeio entre os candeeiros, e o mistério dos candeeiros são as 7 igrejas. Jesus, quando é o centro, ele passeia no meio da igreja. Ele passeia no meio da igreja, sondando a igreja, curando, transformando, mas ele passeia no meio da igreja também condenando a igreja. Das 7 igrejas, eu pergunto para você qual delas existe ainda. Para cada uma delas, Jesus deu um dimo, uma frase comum. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Cristo diz à igreja. A morte de uma igreja está no abandono da sua fé, tão somente em Jesus Cristo. Martinho Lutero resgata somente para os reformadores, somente a Escritura Sagrada tem a palavra final em matéria de fé e prática. A Confissão de Fé de Westminster, que é um dos documentos mais antigos que nós temos dos reformadores, enquanto sistematização da fé, afirma sob o nome das Escrituras Sagradas, ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus e para serem a regra de fé e de prática. Quando nós olhamos para os reformadores, enquanto na igreja, no período papal, o Papa trazia toda a visão para ele, Martinho Lutero resgata a visão das Escrituras. O povo de Deus, no decorrer da história, tanto do passado quanto do presente, ele precisa voltar os olhos para a palavra de Deus. Nós precisamos voltar para as Escrituras, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa semana que se passou, uma pessoa mandou uma mensagem: pastor, nem todas as pessoas concordam com esse slogan da reforma, somente as Escrituras. Não concordam, acham que as Escrituras não é mais suficiente para nos direcionar no dia de hoje. Só concorda com isso? Eu falei: não, quem pensa desse jeito é a teologia liberal. A teologia liberal no Brasil hoje, ela é fortalecida por algumas pessoas: Ed René, Ariovaldo Ramos e a missão integral. Porque a teologia liberal vai dizer: a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não é palavra, ela contém palavra de Deus. Então ele relativiza as Escrituras. A outra linha é a Igreja Católica, que ela vai dizer: não, a Bíblia não é palavra final para a regra de fé e prática. O que é regra final de fé e prática é a tradição da igreja e a voz do Papa. Isso até hoje. A Escritura ou a Bíblia é um adereço. Quando nós voltamos, eu quero voltar nesse ponto aqui que ele é importante. Quando Martinho Lutero afirma que somente a Cristo é o mediador entre Deus e os homens, ele está combatendo o papado, a confissão de pecados, como eu já disse, que era para o sacerdote, mas ele está combatendo também o culto a Maria, como uma corregente, ou que rege junto com Jesus Cristo em favor da vida dos fiéis. Ele está combatendo essa questão também. E trazer minha mente a sua para a palavra de Deus. Hoje nós vamos ver que isso tudo está ocorrendo ainda nos nossos dias. É muito difuso no Brasil. E quando nós chegamos
na palavra de Deus, nós precisamos continuamente afirmar, ela não é apenas suprema, ela não é apenas regra, ela é infalível. A Bíblia é infalível. A Bíblia é infalível. Ela não pode ser mudada, ela não pode ser alterada, não vai ser acrescentada em tempo nenhum. Não tem nenhuma outra revelação para ser acrescentada nos 66 livros. O cânone está fechado e Apocalipse diz que ai daquele que acrescentar qualquer coisa a este livro. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela é suficiente para cuidar do homem em toda a sua existência e em qualquer problema. Todos, como presbiterianos, quando nós fazemos o batismo e a pública profissão de fé, normalmente o pastor faz inúmeras perguntas para nós. E pergunta: você crê nas Escrituras como regra de fé e prática? Nós dizemos: você promete ler as Escrituras, estudar as Escrituras, crer nas Escrituras, meditar nas Escrituras, e quando é pai, ensinar os seus filhos a caminhar segundo as Escrituras? E nós respondemos sim. Será? Será que fazemos isso mesmo? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz para Timóteo: lembro-me da tua fé, a fé que habitou primeiramente em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e agora habita também em você, uma fé sem fingimento, uma fé centrada em Jesus Cristo, somente as Escrituras. Opa, obrigado. Somente a Deus somente a glória ou a exclusividade do serviço e da adoração a Deus. Dar glória somente a Deus significa que ninguém, nem homem, nem anjos, deve ocupar o lugar que pertence a Ele, no mundo e em nossa vida, porque somente Ele é o Senhor. É o que exige o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, e tirei da terra do Egito, a casa da servidão, não terá outros deuses diante de mim. Quando nós falamos que somente a Deus nós damos glória, a primeira pergunta que nós precisamos fazer para nós enquanto igreja: o que consome as nossas forças e a nossa energia durante a semana? A quem nós dedicamos mais tempo de fato e de verdade? Quando nós analisamos o nosso coração e vemos o que está centralizado no nosso coração, se não for Deus, as nossas raízes não estão junto ao ribeiro de fonte. Nós não vamos dar fruto no devido tempo. As folhas vão murchar. Então, quando Martinho Lutero traz essa ideia, ele resgata a centralidade de Deus no culto. O culto não é para você e não é para mim. Eu vou para o culto porque lá hoje tem o culto de lá, eu vou para encontrar com a fulana. Ei, o culto não é para você, o culto é para Deus. Eu não gostei do culto hoje, é porque nós não viemos para cá para cultuar Deus. O pastor hoje pregou e demorou demais, a mensagem foi assim, o louvor hoje não foi essa coisa, e o guitarrista que colocou a guitarra muito alto. O culto não é para mim e para você, o culto é para Deus. E se você entrou com esse sentimento e saiu com esse sentimento, você é um idólatra. Eu sou um idólatra. Isso é ídolos do coração. Os frutos da nossa vida demonstram aonde estão as nossas raízes. Os frutos são resultados das raízes. Se alimentamos em Deus, nós fazemos esse ajuntamento como um resultado do que nós vivemos na semana. O culto dominical precisa ser um resultado do que a igreja viveu durante a semana. Se eu e você não vivemos com Deus durante a semana,
mensagem bem coach, uma mensagem bem animada, que mexa com as emoções, que o todo envolva o meu ser. Venha para cultuar apesar da sua dor, apesar do nosso sofrimento, apesar das nossas angústias. O Cristo disse: olha, no mundo tereis aflições, mas eu venci. E quando os meus olhos estão em Cristo, em meio ao meu sofrimento e à minha angústia, eu entro por aquelas portas com ações de graças, com hino de louvor ao nosso Deus. Deus é o provedor de todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Nós, como igreja brasileira, estamos distantes da palavra de Deus. O culto não é do jeito que eu quero. O culto, ele é prescrito. Deus tem a forma como Ele quer ser cultuado, e Ele ensina os homens, aquele que creu, Ele ensina por meio das Escrituras como deve ocorrer o culto. O exercício dos dons e dos talentos dentro do culto tem uma finalidade: só a Deus damos glória. O impacto da reforma: a reforma protestante se espalhou na Alemanha e teve rápida aceitação em vários países. Enquanto na Alemanha a reforma era liderada por Lutero, na França e na Suíça a reforma teve como líderes João Calvino e Ulrico Zwingli. O impacto da reforma na França e nos Países Baixos, os adeptos foram chamados de huguenots. Na Inglaterra, de puritanos, e na Escócia, de presbiterianos. Nós somos filhos do protestantismo norte-americano que veio para o Brasil com Ansbell e Simon. Nós somos filhos da reforma protestante. Devemos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Somente a Deus damos glória. Somente as Escrituras como regra do freio prático. Somente Cristo como mediador entre Deus e o homem. Somente pela fé nós podemos caminhar e andar com Cristo. E somente a graça, a salvação e o amor de Deus. Nós somos chamados a viver. Eu quero orar por você nessa manhã, agradecendo a Deus pela vida dessa igreja. Esse foi só um panorama. Nós não falamos dos pré-reformadores, quem antecedeu Martim Lutero, quem trabalhou muito para que Lutero chegasse aonde chegou. Quem esteve muitas vezes nos bastidores, como John Hus, que morreu queimado. E quando ele morre, está na estaca sendo queimado, ele grita em alto e bom som: hoje vocês matam um ganso, daqui 100 anos virá um cisne. 100 anos depois, tempos depois, tem Martim Lutero. Que o nosso coração esteja totalmente em Cristo. A reforma faz parte da nossa história, mas nós precisamos, com forma contínua, voltar os olhos para a palavra de Deus, para que o nosso coração e a nossa mente não caiam em trevas e voltamos para andar distante do Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por nos hospedar, nos acolher na igreja do Senhor Jesus. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que se reúnem aqui esta manhã, por termos a oportunidade de ministrar um pouco da história e parte da palavra do Senhor. Que a boa mão do Senhor esteja sobre essa igreja de forma contínua,
que haja cada dia o florescer dessa igreja diante do Senhor, para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor, para o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ser exaltado, proclamado aqui e em qualquer outro lugar, a tempo e a fora de tempo. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Volta a palavra para o Amém. Deus falou no meu coração e eu tenho certeza que falou no coração de vocês também. Amém? Estava ali raciocinando. É importante a gente comemorar essas datas. Se a gente olha para a nação de Israel, comemoram a Páscoa, comemoram todas as festas, todas as datas marcantes, eles comemoram. E nós devemos comemorar também, porque isso revigora a nossa fé, isso alimenta a nossa fé. Amém? Amém. Só quer dar uma sugestão. Está na igreja, ainda não quer botar alguma sim. Isso aí, o Afonso está colocando à disposição se alguém quer direcionar alguma pergunta ao pastor sobre o assunto. Se alguém quiser. Eu queria saber, né, a nossa atuação na igreja, qual é o efeito dela dentro da salvação? O nosso trabalho, o trabalho do pastor, o trabalho de cada um de nós faz dentro da igreja. A igreja, ela, rememorando ali os pontos da reforma, somente a Deus, a glória, só a Cristo, só a fé, somente pela graça. A igreja é esse veículo de Deus, esse meio que Deus usa para que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja pregado. A igreja, ela é o meio para cumprir a ordem de Jesus que foi dada aos discípulos e para todo aquele que viesse a crer, independente de tempo, de época e índice, pregar o Evangelho a toda criatura. Então a igreja tem essa importância. Uma vez que a pessoa então ela converteu, o Senhor pregou o Evangelho, essa pessoa se converteu, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ela precisa agora, por meio da igreja, ser acolhida. E a igreja precisa ensinar essa pessoa o caminho da fé pelas Escrituras. Então o papel da igreja, o papel de cada membro é extremamente importante, porque se ele estiver embasado na palavra de Deus e no exercício da fé por meio da palavra de Deus, ele não vai ficar parado. O coração dele vai ser um coração de chamas, vai ser um coração sempre disposto a fazer, vamos dizer, reformas, pregando o Evangelho. Quando Paulo disse a Timóteo, prega a palavra a tempo, a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não insta, ou seja, seja insistente, com toda a longanimidade, doutrina, repreende, exorta. Ele vai falar do papel da igreja, de levar as pessoas a esses princípios que a gente acabou de falar. É fundamental. A igreja é, como a própria palavra vai dizer, o corpo de Cristo na terra. E esse corpo tem vários membros, e esses membros têm várias atuações. Eu estou fazendo a pergunta porque muitos entendem que por fazer qualquer coisa dentro da igreja, ele está, como se diz, pagando pela salvação. Então é um entendimento muito equivocado, né? Porque aqueles que estão fazendo sacrifício, né? Não existe isso não. O serviço da igreja, ou o serviço dos membros dentro da igreja, quando eu estou falando de igreja, eu estou falando desse ambiente onde a gente está reunido, quando nós estamos aqui atuando, isso precisa ser lembrado que também é um culto. Se eu estou lavando, passando, limpando, a palavra de Deus vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, seja para a glória de Deus. Então tudo que eu faço na vida, a Bíblia vai mostrar para mim que deve ser um culto,
né? Então não posso fazer de qualquer jeito. E culto, a gente não compra culto. Culto, a gente faz ele, a gente serve a Deus. A palavra culto é serviço a Deus, por todas as formas, dentro e do lado de fora. Então o culto começa aqui, para se estender do lado de fora. As 95 teses foram feitas por Lutero. E a confissão de Westminster? A confissão de fé de Westminster, ela é feita bem depois por outros reformadores. John Knox, Fritz Zwingli e outros mais vão colaborar para fazer a confissão de fé. Então, mais de 1000 homens sentados, pensando, orando e pegando, lembrando que a confissão de fé, seja ela de Westminster, a escocesa, a inglesa, enfim, elas têm a confissão belga, elas têm uma finalidade: pegar as escrituras e colocar as escrituras de uma forma bem simples e prática para o público entender. Entendeu? Quem é Deus? Aí a confissão de fé vai trazer os textos bíblicos. Deus é o ser espiritual, Criador de todas as coisas, imutável, santo, justo, bondoso, misericordioso. A confissão de fé tem esse papel na vida da igreja. Aquelas teses de Lutero foram incluídas na confissão, não necessariamente, mas muita coisa, por exemplo, Saulo Cristo, que estava militando contra a questão do papado na época, ela faz parte da confissão de fé, onde vai trazer a centralidade da pessoa e obra de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Então, Jesus Cristo, aí a confissão de fé vai afirmar: Ele é o Filho unigênito de Deus, vindo do Pai, e aí vai declarar todo, colocado na Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Aí vai trazer os textos de Mateus, todo falando: a Virgem dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus, porque ele perdoará o seu povo dos pecados dele. Vai trazer João capítulo 1, verso 12, que vai falar: ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne nem do sangue, mas da vontade do Pai. Então tem todo esse bojo, tem toda essa história, esses pontos dentro da confissão de fé. Ok? Alguém mais? Pastor, teve alguma participação de alguma voz feminina na reforma? Não veio falar de mulher? Teve a Catarina Van Bora, a própria esposa de Lutero, ela era uma freira. Então Catarina Van Bora foi um braço direito ali de Lutero. Ela também era freira, e ele monge. Então Catarina foi uma voz da reforma. Depois nós vamos ver várias outras mulheres no decorrer da reforma, dentro da igreja, trabalhando. As mulheres no período da reforma, elas tiveram uma ação muito grande, principalmente no cuidado com as crianças, na educação das crianças, muito grande. Uma vez que a Bíblia foi posta na mão, e havia um grande índice de analfabetismo do povo, que era proposital por parte da igreja católica na época, na educação das crianças, a alfabetização. As mulheres tiveram grande participação no cuidado com os idosos, asilos, essas coisas da época, ensino, e aí por aí ela começa o desenvolvimento da mulher dentro da igreja. Mas a pregação ela teve sempre centralizada nas escrituras, onde o apóstolo Paulo vai falar dos presbíteros, vai falar do ensino sacerdotal, nas escrituras do homem. E a mulher teve sempre, no decorrer da reforma, essa centralização do papel dela por meio da Bíblia, ela como auxiliadora, não só do lar, ao lado do esposo, mas no ministério com ele, tendo os demais.